Olha, tem uma notícia para você. Eu vou grávida e não dá para ir agora. Aí ficou. Aí passa mais 2 ou 3 anos, ele encontra com o cara de novo no outro congresso. O cara diz, olha, o tempo está lá, hein? Vou chegando. Aí volta de novo a mulher aí a mãe dela estava doente, ela era filha única, e tinha um bolo lá também. Aí passa uns 2 anos, depois a terceira vez. Aí o cara diz, olha, tá lá voltando. Aí liga pro cara, agora vou. Aí ele foi, se converteu, a mãe dela morreu, eu vou, se converteu lá e está fazendo Deus. E os pais dele, que estavam na entrevista, estavam se convertendo, o filho chamou ele de morar lá, chamou para engenheiro químico. Coisas pequenas, então de aposentadoria, chamamos os pais,
parente do seu livro. Ela vai dar 3 palestras. Ontem, segunda-feira que vem, depois da noite, sobre os judeus no Império Otomano. De fora que era dominou toda a região da só a Itália era o único país do mundo que nunca pertenceu ao Império Otomano, onde foi a Iugoslávia, Sérvia, vai falar do circo? Boa noite a todo mundo. Boa noite. Sou Daniel Schwab, membro da congregação. Agradeço o convite do Rabino para fazer essa palestra, que na verdade me botou aqui numa sinuca de bico de falar desse tema. Sobretudo com parte desse ciclo futuro agora, né? Então, tá dando para ouvir aí atrás? O que é que faz mais? Não, fala mais alto agora. Beleza. Ficar segurando aqui, às vezes perde o ar. Então, eu vou falar muitas coisas aqui e eu peço um pouco de paciência de vocês, porque a grande é muito extensa. Eu tentei fazer de uma maneira que fosse inteligível. Com certeza, pessoas que têm uma formação mais técnica vão achar talvez que não tem detalhe suficiente e outras pessoas talvez achar que tem detalhe demais. Vou tentar ajustar. Por favor, se sintam à vontade de me interromper, fazer perguntas. Eu acho mais legal a gente interagir do que eu ficar falando aqui, ouvindo e dormindo no final. Tá. Bom, então eu já começo com um disclaimer, né? Quando assim, bom, olha só, o negócio de prever o futuro é difícil. E aquela história, errar humano, repetir o erro, né? Então, eu, de certa maneira, estou parecido com o Forrest Gump, que se encontrou no meio de eventos, né? No qual ele mesmo não tinha ideia, né? E eu já fiz isso 2 vezes, né? Eu já errei 2 vezes, chega. Primeira vez foi quando eu estava fazendo meu doutorado. Eu fiz o meu doutorado no centro que desenvolveu a internet, nos Estados Unidos. Eu fazia toda a parte de arquitetura da rede e tal, e a minha tese foi sobre um aspecto lá da internet. E na minha tese eu descobri um erro que tinha lá. Eu conversei inclusive com uma pessoa que depois eu vou mostrar, que foi o gerente do programa Windsurf. Ele falou, não, isso é um erro, não pode acontecer. Mas a gente viu, olha, mas isso aí é muito difícil que vai acontecer, improvável, não é uma coisa para a gente se preocupar. Anos depois a gente descobriu que tinha um hacker que usava essa falha como uma técnica para invadir computadores. E na época a gente nem pensava que invadir computadores seria uma questão relevante, né? Então, enfim, então já errei naquela vez de não ter antevisto isso. Errei nesse sentido que é difícil a gente saber para onde as coisas vão. E a segunda vez foi numa conferência sobre hipertexto em 1991, em San Antônio, que tinha lá uma área onde grupos podiam fazer demonstrações de sistemas e tal, e tinha um computador que estava ligado na internet. Aí eu falei, pô, na hora do intervalo eu vou dar um jeitinho de ir lá nesse computador e ver se eu consigo verificar meu e-mail. E aí eu fiz isso, cheguei lá, dá para eu chegar no e-mail? Claro que era descagem de escada, então eles estavam discando, fazendo a conexão, aquela coisa toda, e eu perguntei, o que vocês estão fazendo aí? Aí ele falou, olha, a gente está propondo um sistema chamado www, o World Wide Web. Era o Tim Berners-Lee, o Roberto Cailliau, os criadores, que estavam demonstrando o sistema. Ainda não era gráfico, era baseado em texto. E a gente ficou conversando, e nem eles, nem muito menos eu, tínhamos ideia de onde essa coisa ia dar.
Então, acho que está muito alto, né? Então, eu não vou fazer isso agora, tá? Eu não chego nesse ponto. A outra coisa, como proposta para apresentar para vocês, é fazer uma perspectiva histórica, né? Pensando o seguinte, olha, o presente é o futuro do passado, né? Então, tem uma brincadeira aqui, não sei quantos de vocês veem essa série, os Murdoch Mysteries, né? Mas eles fazem essa brincadeira. Então aqui, por exemplo, ele inventa o pão de forma fatiado, né? Quer dizer, quando está fazendo, a gente não tem noção de que aquilo vai dar, né? E um outro que eu não podia deixar de mencionar, porque é o meu filme favorito, que é o Blade Runner, mas o original, não esse 2049, que tem uma coisa interessante aqui, que tem a ver com o ponto de vista que eu vou fazer, que é, nesse filme, o futuro não é aquela coisa que muitos filmes têm, que é completamente diferente do presente, não é estéreo, mas toda bonitinha, toda futurista e tal. E se a gente pensar hoje, a gente tem arranha-céus, etc., junto com prédios em alguns lugares de 200, 300 anos, até mais. Né? Se a gente for a Roma, tem mais do que isso. Então, o que eu achei legal é que, na visão de futuro do Blade Runner, tem muito essa coisa. Né? O futuro tem de tudo, tem coisas antigas e tem coisas modernas. Né? E eu vou tentar levar um pouco nessa linha. A outra coisa, que aí não tem a ver exatamente com isso, mas é a questão que para mim é a questão central, né? Que é aquela pergunta que o personagem, o androide, né, do replicante, que ele se faz na cena, que eu acho a cena principal do filme, quando ele salva o caçador de androides, né? E ele, no fundo, está se perguntando, poxa, eu tenho todas essas experiências e tal, por que eu não sou um ser humano? Né? O que está faltando? Né? Que, no fundo, está por trás essa questão das coisas que a gente vai falar aqui. Então, quando a gente vai falar sobre a questão de inteligência artificial, etc., etc., para a gente ter isso em mente. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu foquei, inclusive no título da palestra, 3 aspectos. Né? A inteligência artificial como um dos fatores, a internet. A internet leva para a web, né? A gente vai ver o que é cada um desses, e a gente vai olhar como essas coisas influenciam essa evolução do passado até onde a gente está agora. E eu vou terminar, então, lançando algumas questões sobre o futuro. Não vou prever coisas, a gente pode pensar junto, imaginar, né, para onde essa coisa está indo. Mas pelo menos entendendo de onde ela veio. Né? Então essa é a viagem que a gente vai fazer. Então, começando com a inteligência artificial. Não existe uma definição que é unânime do que é de fato inteligência artificial, né? Mas a gente pode trabalhar com uma que eu coloquei aqui, que é a capacidade das máquinas, fazer a máquina exibir comportamentos que são humanos. O que ele quer dizer com isso? Raciocinar, fazer vários tipos de raciocínio, se comunicar, como eu estou fazendo com vocês, mas não só isso, né? Isso se adaptando, sendo sensível ao contexto que ele está. Então, quando eu falo com alguém que eu percebo que não está entendendo, eu mudo o meu discurso, né? Se aí eu vejo que o pessoal não está ouvindo, eu falo mais alto, né? Capacidade de aprender, a capacidade de colaborar, que é trabalhar com outros agentes para alcançar um objetivo, capacidade de planejar, né? E, em última análise, combinar isso tudo para alcançar o objetivo, ter e alcançar objetivos. Né? E aí já existe na área, já existe uma certa divisão que é colocada entre o que chamam de hard AI, ou IA mais profunda, e weak AI, a IA mais superficial. Porque essa daqui,
pensa na ideia de que a máquina vai ter uma mente própria, uma autoconsciência, que daí ela vai ser capaz de se desenvolver autonomamente. E, eventualmente, poderia, inclusive, passar o ser humano em muitas habilidades, que é o que muita gente se refere como uma singularidade. Né? Tá cheio de filmes aí que especulam sobre isso, etc., mas, no fundo, é essa a ideia. E a outra é aquela em que a máquina, não é que ela tenha, de fato, essa consciência de mente, mas ela desempenha, ela se comporta como ser humano em várias situações, sem, no fundo, realmente entender o que está fazendo. Ela é como se fosse um papagaio. Um papagaio muito bom, bem treinado. Né? Que é o que a maioria das coisas que a gente vê hoje está nesse lado aqui. Essa parte aqui ainda está bastante longe, se é que ela vai alcançar. Né? Podemos conversar sobre isso mais no final. Então, em termos de tarefas específicas, né, a gênese da IA foi com... bom, a ideia de fazer raciocínio já existe há muito, muito tempo, mas mais recentemente, sobretudo ligado aos computadores, foi em 56 que um lógico chamado John McCarthy cunhou o termo, propôs, teve uma reunião em Dartmouth que eles reuniram vários caras, inclusive alguns que vieram a ser prêmio Nobel depois, e que ele cunhou esse termo inteligência artificial, e lá o foco principal era no raciocínio lógico, porque ele era um lógico, então para eles a primeira demonstração seria a capacidade de provar teoremas, baseado na lógica e nas regras da lógica de maneira automática. Tem uma outra linha que diz assim, jogar é uma coisa muito difícil, xadrez, o cara que é bom de xadrez é um gênio. Então, um dia que a gente conseguir fazer uma máquina ganhar do ser humano jogando xadrez, essa máquina é inteligente. Depois a gente viu que não é isso. Né? Uma outra linha foi uma que começou com uma certa abordagem, depois, mais recentemente, foi tomada usando outra abordagem que eu já vou falar, na direção de compreensão da fala, né? Capaz de entender o que está sendo dito, gerar falar de volta, né? De uma maneira geral, ter uma conversa. Né? Também, outra linha é na parte de reconhecer imagens. Né? Primeiro entender o que tem numa imagem, depois entender daquela imagem que cena aquilo está sendo representando, né? E, de outro lado, também expressar alguma coisa através de uma imagem, sintetizando a imagem. Né? E outros seriam tarefas de você reconhecer padrão. Em geral, essa é a linha que é originária do pessoal que trabalhava com processamento de sinais, né? E tentar reconhecer padrões que ocorrem em sinais, de uma maneira geral. Aí, em geral, uma medição de alguma coisa. Existem, grosso modo, duas abordagens principais. Na sua origem, e durante muito tempo era a que predominava, era aquela que diz o seguinte: vamos representar o problema de uma maneira simbólica no computador e a gente faz o computador processar esses símbolos para resolver o problema. Quer dizer, resolver o problema é processar aqueles símbolos para chegar à resposta que a gente quer. Então, como eu comentei, a primeira abordagem para isso é através de lógica matemática mesmo. E usando regras de inferência e processamento que automatizam esse processo, você era capaz de fazer raciocínios, sobretudo do tipo de silogismo. Né? Se alguma coisa é verdade, então outra coisa você conclui a conclusão dela. Outra abordagem é através de regras, que sem necessariamente ter tem essa cara de se alguma coisa é verdade, então a conclusão é essa, só que as coisas que você está trabalhando não são necessariamente axiomas em lógica. São fatos que são expressos de alguma representação formal. E Windows, hein? Pode. Deu pau no PC, vai dar reiniciar. Bom, o computador
ler o pau, vai ter que registrar um destaque. 5%. Eu vou continuar falando então. Então, a outra abordagem, ainda nessa linha de representação simbólica, é baseada no que chamam de frames, ou seja, estereótipos, né? Dentro da ideia de que a gente, quando processa, sobretudo quando você processa uma cena, por exemplo, ou um discurso, você faz isso em relação a um quadro de referência, né? E o que você procura fazer é encaixar aquilo que você está vendo nesse quadro de referência, né? Curiosamente, inclusive, uma das técnicas que o Trump faz para mudar o discurso é exatamente definir um frame para você entender o discurso dele, só que no outro contexto. Mas a ideia é a mesma, né? Você tem um conjunto de assuntos e relações entre esses assuntos que é mais ou menos estereotipado, e o teu objetivo é encaixar uma coisa que você está vendo nesse estereótipo, né? Tinha a outra abordagem, que era, por exemplo, como foi feito nos jogos, né? Que é transformar o problema num problema de você fazer uma busca num espaço de soluções. Vamos pensar no xadrez. No xadrez, teoricamente, você pode pegar e gerar todas as possibilidades de cada movimento que você... Cada jogada, você faz a jogada, depois tem a outra, e vai fazendo, gerando uma árvore de possibilidades gigantesca, né? Mas, em princípio, se você tivesse tempo e a capacidade, você poderia ver todos os jogos possíveis. Aí, em cada momento, você só entenderia em que ponto você está e escolheria o caminho que te leva na vitória, né? Então, essa seria a abordagem baseada em busca. O problema, na época, é que a quantidade de alternativas era astronômica, ainda é, e, sobretudo, não havia máquinas poderosas o suficiente para atacar isso, né? E aí houve um grande trabalho no qual o pessoal se dedicou a criar arquiteturas de computadores e de software. Tem que fazer o login aqui para... Eu não sei. Para conseguir resolver esse problema. E em 1990 e tantos, o Deep Blue, que foi uma arquitetura de computadores mais um software especificamente projetado para isso, ganhou do Kasparov, né, no famoso match, né? Foi uma jogada de marketing. O IBM gosta de fazer esse tipo de e constrói um sistema para fazer. Fizeram recentemente com o Jeopardy e o Watson, que é outro sistema mais recente de inteligência artificial. Só que, no caso, o que se mostrou assim, não tem inteligência nenhuma nessas coisas. É mais uma força bruta. Ele ganhou simplesmente porque eles conseguiram fazer uma máquina rápida o suficiente, claro, otimizando as várias estruturas que a máquina processava, para conseguir processar essa quantidade absurda de jogadas num tempo compatível com o ser humano fazia. 1, 2, 3, 4, 5. Esqueça um das outras. Ninguém grava nada. Acho que isso aí esgota essas abordagens clássicas. A outra abordagem é a abordagem baseada em aprendizado de máquina. Que a ideia é você... Oi? A ideia é você ensinar a máquina, né, treinar a máquina a partir de exemplos, né, para ela desempenhar uma tarefa que você quer, né? E para isso, você precisa de... Eu não sei onde ele guardou a apresentação aqui. Oi? Está subindo, né? Vou pegar o computador. Não, mas só abrir o PowerPoint.
PowerPoint aí embaixo. Ah, já está aqui. Só para vocês saberem, isso é uma experiência. As coisas que ficam óbvias para vocês, quem está fazendo aqui, não vê. Quando você está operando o computador, a gente brinca lá na PUC que é a cadeira do burro. Todo mundo, não, vai ali, você está olhando aí, não está vendo. Já peço desculpas porque é curioso esse negócio, né? A gente sabe fazer tudo quando está na coisa. Agora quando você está aqui falando. Então, aí eu preciso da apresentação, porque agora eu vou entrar em um pouco mais de detalhes sobre a maneira como essa abordagem baseada em dados funciona. Porque ela é a que está prevalecendo, né, nessas coisas que a gente ouve falar e que está sendo mais usado hoje em dia. Agora vamos ver se rola. Só uma paciência. Você está pensando ali, né? Foi. Acho que Inteligência artificial aí, sozinho, não sei o que é. Olha essa beleza, essa pergunta. Pressione escape para cancelar. Se você apertar cancelar, quer dizer, cancela o diálogo ou cancela a abertura? Ou explode o prédio. Então, nessa abordagem baseada em dados, né, você tem o aprendizado de máquina, um caso particular de reconhecimento de padrões e uma abordagem específica nessa são as redes neurais, que todas essas coisas eu vou falar um pouco mais de detalhe agora. Então vamos entender a ideia base de como é que funciona o aprendizado de máquina. Isso aqui é uma visão razoavelmente bastante simplificada, mas para dar ideia para vocês de o que tem por trás. Imagina que eu tenho uma imagem e eu quero saber se essa imagem representa um gato ou um cachorro. Como é que a gente faz nessa abordagem? Você pega e dá exemplos. Eu tenho que dar um exemplo da imagem e do rótulo, da classificação que eu quero para aquela imagem. Então, são gatos, são cachorros. Aí você dá isso como entrada para um sistema, que é o sistema de inteligência, assim dita inteligência artificial. Né? Aí, deu essa entrada, ele faz uma certa computação, fica lá processando, né? E o que ele gera como resultado é um programa que é um classificador. Né? Esse classificador, você pode dar uma imagem e ele te diz, é um gato. Ou você apresenta outro, é um cachorro. Tá? No fundo, é isso que faz. A graça toda, obviamente, o que tem aqui dentro. Né? E aí existem vários tipos de formas de você criar esse programa que vai fazer isso. Né? As grandes categorias são supervisionado, esse que eu dei. Você treina ele porque você dá exemplos da pergunta e da resposta correta. Dá muitos exemplos, muitos. E de alguma forma ele vai entendendo qual é a associação entre aquela pergunta e a resposta, que ele vai aprendendo a partir dos exemplos. Né? O não supervisionado, você não dá os exemplos. Né? Perdão, você não dá a resposta. Você dá os exemplos todos, ele olha eles todos, e olhando para as características dos exemplos que você deu, ele te dá uma certa análise daquilo. Por exemplo, que grupos você poderia encontrar? A gente chama de cluster.
que grupos que de alguma forma são parecidos ou têm alguma coisa em comum dentro dessa massa. Aí você percebe que ele não é tudo igual. Alguns têm umas características comuns, outros. E aí você pode usar isso, normalmente você vai usar isso como um segundo estágio, um primeiro estágio como um segundo processamento. E tem um terceiro que eu vou mostrar também exemplos para vocês, que é muito interessante. Em vez de você dar um problema e uma resposta, você bota uma máquina para jogar com outra. Uma tentando resolver e outra propondo problemas. Aí a que propõe problema faz uma pequena mudança, bota e vê se o classificador, o que vai responder, respondeu correto. E aí ele fica nesse ping-pong, né? Até que o sistema de aprendizado, né, o respondedor, alcança um nível de desempenho que é interessante para você. Então vocês, quantos aqui ouviram aquela história do computador que ganhou o jogo de Go, né, da Google, né? Já ouviu falar do jogo de Go? Não. Tá, o jogo de Go é um jogo oriental, acho que é chinês. A ideia é a seguinte: você tem um tabuleiro, 19 por 19 posições, né? E você tem que conquistar território. Como é que você conquista o território? Você vai botando uma pedrinha, cada um tem uma pedrinha de uma cor, e você conquista um território quando uma região do tabuleiro é completamente cercada por pedras da mesma cor. Só que se uma região for cercada por fora com pedras da outra cor, a de fora come as de dentro. Ela ganha terreno. Né? Então, é um problema infinitamente vezes mais complicado do que o xadrez, né? E finalmente conseguiram fazer um sistema que jogava melhor que o campeão mundial várias vezes de Go, né? Inclusive fazendo coisas que ninguém, os especialistas quando olhavam, falavam assim: que diabos esse cara está fazendo, esse programa está fazendo, essa coisa não faz o menor sentido, mas lá na frente acabava funcionando, né? E ele começou do zero, eles não ensinaram nada, só deram para um e para o outro, eles deram as regras e deixou um jogando com o outro, e ele foi aprendendo, né? Então é um exemplo, isso chama GAN, Generative Adversarial Network, redes generativas adversárias. Depois eu vou mostrar como é que tem a aplicação disso, bem interessante. Dentro dessa linha do não supervisionado, a gente pode imaginar nesse mesmo exemplo que se eu tiver uma abordagem não supervisionada, em que eu quero saber características, eu dou para ele esse monte de imagens e ele simplesmente me responde dessa forma, né? Ele vai botando nas categorias, só que ele não vai fazer, normalmente, ele não vai fazer gato, cachorro. Ele vai fazer esse grupo e esse grupo. Aí a gente vai olhar e vai dizer: ah, isso aqui é um gato, ó, isso aqui é um cachorro. É claro que nesse exemplo é óbvio, mas muitas vezes você olha e diz assim: eu não saberia dar um nome para esse grupo, né? Eu aqui falei isso, estou dando esse exemplo falando de um gato no cachorro. Certamente eu não boto um gato lá, né, para ele testar. E normalmente eu também não vou botar uma imagem direto, né? O que a gente faz é fazer uma representação daquilo que a gente quer aprender. A representação significa eu vou extrair algumas características, não vou mostrar aquilo tudo, né? Então, por exemplo, se eu estivesse querendo caracterizar o conceito de animal, né, eu poderia dizer, bom, cor, o peso, se tem cauda, se tem focinho, o tipo de pelo, o formato do olho, né, e por aí vai. Quantas eu achar que são suficientes para diferenciar. Se eu estiver querendo reconhecer imagens, olhar para a imagem como um objeto, né, eu posso olhar para características da imagem, né? Como é que os pixels estão distribuídos, histogramas de cor, quer dizer, são áreas de contraste, são propriedades da imagem que podem me ajudar a definir que tipo de imagem é aquela. Se for texto,
eu uso propriedades do texto, por exemplo, a gente chama parts of speech, quer dizer, o que cada pedaço daquele texto, qual o papel que ele cumpre, se é o sujeito, se ele é a ação, se ele é um objeto, ou também categorias sintáticas, faz a análise sintática da sentença, da frase, do texto, e pega as categorias sintáticas, frequência da palavra que ela ocorre no texto, tamanho da palavra, que grupos de consoantes aparecem, se a primeira letra da palavra é letra maiúscula ou minúscula. Né? Aí também tem inúmeras, centenas de variações de que características a gente escolhe para conseguir entender alguma coisa. E entender, o que significa entender? Traduzir aquela representação, que é uma cadeia de caracteres, uma sequência de caracteres, e uma outra representação que o computador sabe fazer alguma coisa com ela. Né? Despertador. Está na hora de dormir, galera. É você se inspirar na estrutura do cérebro. Como é que o cérebro funciona? O cérebro ele é formado por redes de neurônios. São neurônios que são ligados entre si por sinapses. Tem sinais que são elétricos, na verdade tem um processo físico-químico que acontece ali, que faz com que eles se excitem e você tem uma propagação de sinais numa rede, né, que conecta esses neurônios e de alguma forma, que a gente ainda não sabe muito bem, magicamente a gente faz o que a gente faz. Eu disse, bom, deve ter alguma coisa aí, vamos tentar fazer um modelo matemático que represente, que se inspire nisso. Não que ele seja exatamente isso, mas se inspire. Então, isso aqui, eu não vou explicar isso aqui no detalhe, esse exemplo de como uma rede neuronal se organizaria para reconhecer se essa imagem aqui é uma linha horizontal, vertical ou diagonal. Né? Então você tem a posição do pixel, aqui eu tenho um conjunto de sensores ou nós que eles se ativam, são estimulados a partir do que tiver ativado aqui, tem uma propagação de valores que é passado para esses nós fazem um processamentozinho, quer dizer, uma continha, propagam para outros nós, vocês veem que tem uma certa topologia, não é todo mundo ligado com todo mundo, né? Aí tem uma transformação em cada um deles, e isso vai acontecendo sucessivamente até que no final das contas você tem as alternativas possíveis e, no caso, uma delas é iluminada, ela é ativada porque o grau de ativação, de excitação daquele neurônio foi acima de um certo limiar, e aí se considera que a resposta é essa aqui. Então há uma certa, que acontece que é uma propagação de sinais. Quando a gente fala sinal, na verdade são valores matemáticos que são transformados. Isso aqui representa equações em que você, no fundo, está ajustando os coeficientes dessa equação, né, até chegar nesse resultado, e aí tem essa interpretação aqui no final. Né? E eu estou aqui, esse é um tipo bem simples de coisa, a coisa se complica muito mais, você pode realimentar esse sinal, quando tem erro, vai ajustando, enfim. Tem toda esse é assunto de vários cursos, de vários semestres na PUC, então não vai dar para explicar isso aqui agora. Mas a ideia básica é essa, né? Que você pega... então, normalmente, dentro daquela linha que a gente está falando, eu vou fazer isso com os exemplos, um montão, antes de dar o problema para resolver. Porque é esses exemplos é que vão ajustar esses valores para a coisa funcionar. Ok. Então, isso é o suficiente para a gente continuar a nossa conversa.
para vocês entenderem em que pé a gente está em relação à inteligência artificial. Agora eu quero dar um corte, vamos falar um pouquinho sobre internet e web. Né? Para vocês, web e internet é a mesma coisa? Sim ou não? Não. Sim. Sim, né? Não. Vamos ver. Você não tem. Isso é para não profissional, faz favor. Então, a internet, o que é a internet? A internet é uma rede de computadores. Uma rede de computadores, um bando de computadores interconectados, ligados entre si. A ideia de ligar computadores entre si, ou equipamentos entre si, já existia até antes dos computadores. A rede telefônica já fazia isso, só que eram apenas para fazer transmissão de voz. Nos anos 60, o governo americano começou a se preocupar com o fato de que o que aconteceria com os computadores e os dados, né, nos sistemas de comunicação dos Estados Unidos se houvesse uma guerra nuclear. Né? Uma guerra nuclear podia destruir essa infraestrutura de comunicação completamente. E aí eles colocaram um problema para o Vint, que eu vou já mostrar para vocês, e para um outro cara que diz assim, e aí, como é que a gente bola uma rede que seja capaz de sobreviver a um ataque nuclear? Então, propôs uma arquitetura. Né? Uma arquitetura é uma maneira de você organizar os serviços que a rede te dá. Né? Em vez de tentar fazer alguma coisa que resolve tudo de uma vez, você fazer aquela estratégia do Jack Estripador. Vamos por partes. Né? Então, eles fizeram assim, olha, cada um, vamos dividir em o que a gente chama de camada, cada camada faz uma partezinha e a outra usa esse serviço que a gente chama para fazer uma coisa a mais, fazer uma coisa a mais, fazer uma coisa a mais. Então o que acontece? Primeiro nível, agora eu vou de baixo para cima. O primeiro nível, a camada de ligação, ela só se preocupa com o seguinte: vamos garantir que o computador, esse computador, fala com isso aqui. Nesse fio que está passando, precisa ter que a gente chama de protocolo, uma convenção de como é que se interpreta esses sinais de forma que o que eu mandei daqui chega lá e todo mundo está de acordo. Ok. Isso não tem rede. Né? Segundo momento é o seguinte: ok, nós temos um computador ligado ao outro, outro com outro. Aí eu já tenho fisicamente, possivelmente, uma rede. Mas ela ainda não tem a noção de rede como tal, porque eu só tenho computadores cada um ligado com o outro. Como é que a gente faz isso? Eu preciso ter um serviço que, primeiro, eu tenho um endereço, eu tenho que ter um identificador para falar de cada computador que está nessa rede. Né? Esse é o que hoje a gente chama o IP, vocês já devem ter ouvido falar. Né? Um endereço IP, o que quer dizer isso? É um endereço que identifica unicamente seu computador em toda a rede. Né? Recentemente a gente já evoluiu para um IP versão 6, porque ele já se esgotou os números de computadores que você conseguir identificar com o outro lado daquele mesmo jeito. Né? Recuperando esses erros que essa camada de rede eventualmente pode ter. Olha, deu um congestionamento, não consegui chegar. Né? Então, como é assim? Você pede uma pizza no restaurante. Deu ali 40 minutos, caramba, não chegou, o cara aqui do lado. Alô, cadê minha pizza? Ah, deu um problema, o cara voltou, tomando a outra. Então, a camada de transporte faz mais uma coisa com isso, com a camada de rede, para garantir que chegou do outro lado. Então, com isso, você tem um equivalente a uma ligação telefônica, é o que a gente chama de circuito. Lógico, porque ele não está lá fisicamente ligando um ponto com o outro, mas logicamente você pode ir mandando dados dali que eles vão conseguir chegar do outro lado do mesmo jeito que saíram. Né? Com isso, você pode agora prestar serviços, que é a camada de aplicação. Agora eu posso acessar uma página web. O que é uma página web? É um conjunto, é um arquivo de bits ou de bytes, né? Que tem lá uma regra de como é que você entende aquilo para exibir ele bonitinho. Ou e-mail, você manda e-mail também.
O computador é um conjunto de bits que tem lá uma regra de como é que você sabe. Tem que ter o remetente, tem que ter o destinatário, etc. Então, essa camada pega essa camada de transporte e ela vai transmitindo esses dados. Agora a gente vai ver os exemplos de como é que você pode criar aplicações que são as coisas que a gente acaba usando. O chat, e-mail, web, né? Então aqui a gente já vê a diferença entre web e internet, né? A web é uma aplicação que usa a internet, né? É uma aplicação interessante, importante. Então eu vou explicar um pouco melhor na frente. Agora vamos ver se vai funcionar aqui rapidinho. Eu quero que vocês... Não sei se o som vai continuar ligado por causa da... Many years ago, in the early 1970s, my partner Bob Kahn and I began working on the design of what we now call the Internet. Bob and I had the responsibility and the opportunity to design the Internet's protocols and its architecture. So we persisted in participating in the Internet's growth and evolution for all of this time up to and including the present. The way information gets transferred from one computer to another is pretty interesting. It need not follow a fixed path. In fact, your path may change in the midst of a computer-to-computer conversation. Information on the Internet goes from one computer to another in what we call a packet of information. And a packet travels from one place to another on the Internet a lot like how you might get from one place to another in a car. Depending on traffic congestion or road conditions, you might choose or be forced to take a different route to get to the same place each time you travel. And just as you can transport all sorts of stuff inside a car, many kinds of digital information can be sent with IP packets, but there are some limits. What if, for example, you need to move a space shuttle from where it was built to where it will be launched? The shuttle won't fit in one truck, so it needs to be broken down into pieces, transported using a fleet of trucks. They could all take different routes and might get to the destination at different times, but once all the pieces are there, you can reassemble the pieces into the complete shuttle and it will be ready for launch. On the Internet, the details work similarly. If you have a very large image that you want to send to a friend or upload to a website, that image might be made up of tens of millions of bits or ones and zeros, too many to send along in one packet. Since it's data on a computer, the computer sending the image can quickly break it into hundreds or even thousands of smaller parts called packets. Unlike cars or trucks, these packets don't have drivers and they don't choose their route. Each packet has the Internet address of where it came from and where it's going. Special computers on the Internet, called routers, act like traffic managers to keep the packets moving through the networks smoothly. If one route is congested, individual packets may travel different routes through the Internet, and they may arrive at the destination at slightly different times or even out of order. So let's talk about how this works. As part of the Internet protocol, every router keeps track of multiple paths for sending packets. Então, só uma ilustração, eu acho que talvez você já tivesse entendido pela minha explicação, eu queria tornar a coisa mais concreta. Muito bem, então isso é a internet. Agora, uma aplicação específica que virou muito popular na internet é a World Wide Web, www, web para muita gente, né? Ela foi criada então pelo Tim Berners-Lee e o Roberto Cailliau em 89, no CERN, que é o Centro de Pesquisa Físico lá na fronteira da França com a Suíça e a Itália. E aí o objetivo deles era permitir compartilhar documentos, né? O Tim Berners-Lee, ele era um pesquisador da área de hipertextos, e já vou falar sobre isso, né? E a ideia dele era permitir então que você pudesse acessar um documento em qualquer lugar do mundo e exibi-lo de maneira gráfica. Isso era uma diferença, né, para aqueles que, acho que tem bastante gente aqui que talvez se lembre daqueles terminais de texto, né, que não tinha figura, não tinha nada, né? E não, a gente queria alguma coisa que parecesse mais com o que a gente vê no papel.
Então a primeira coisa que ele inventou foi a ideia de você ter uma maneira de identificar um documento unicamente no mundo. No mundo todo. E essa maneira estava integrada na internet. Né? Esse aqui é o pulo do gato dele, que é, você tem o que a gente chama um URL. Né? O URL quer dizer Uniform Resource Locator. É uma convenção de como é que você designa alguma coisa. Né? Ela tem 3 partes. Primeira parte, aquele HTTP : que é como é que você vai pedir para a camada de transporte levar ou trazer esse documento do servidor. É o protocolo. Né? Tem a segunda parte, que é o endereço do computador aonde esse cara vai estar. Mas esse endereço aqui, a gente viu que no serviço da rede, o endereço é um endereço numérico. Cadê um endereço numérico aqui? Né? As pessoas não trabalham com isso. Né? Então existe um serviço chamado DNS, Domain Name System, que é um serviço que traduz esses endereços simbólicos em endereços físicos que a camada de rede é capaz de trabalhar. É mais um dos serviços. E existe toda uma organização, né? Por que tem esses pontinhos aqui e tal? Porque isso é dividido hierarquicamente em países, em regiões e tal. Cada uma tem um pedacinho desse espaço para gerenciar. Então, divide essa coisa, essa responsabilidade no mundo todo. Tem uma entidade CAN chamada que coordena esse negócio todo. E, finalmente, esse cara aqui, então, vai ser traduzido para o endereço do computador, e aqui, o que vem a seguir, tudo que vier a seguir, é algo que o servidor, quer dizer, aquele computador, vai pegar e, de alguma maneira, ele vai traduzir aquilo para o documento que você quer. Né? O HTTP, quer dizer, Hypertext Transfer Protocol, ele é a regra que é usada para você pedir as coisas e receber as coisas do servidor. Como que você organiza os dados para que ele te dê o que você quer e vice-versa. Né? E o HTML, Hypertext Markup Language, é a maneira como você representa as informações no documento que você quer, de forma que quando você exibir ele no browser, ele apareça daquele jeito bonitinho. Né? Ele é uma linguagem que a gente chama de linguagem de marcação. Você pega o conteúdo que você quer botar e você põe umas marquinhas lá que dizem para o computador o que fazer com aquele conteúdo. Vai ter um exemplinho aqui. Né? A primeira coisa que foi interessante foi que o HTML, como era texto, era muito fácil para uma pessoa que não era muito técnica criar um novo documento. Ela pegava um antigo, mudava algumas coisinhas, alterava, né, lei de Lavoisier. Reinventava a coisa, copiava, colava e publicava. Botava lá no servidor e conseguia publicar. Então, isso gerou uma massa de conteúdos muito grande. Né? Então, deixa eu... Agora tem um outro vídeo. So you probably wondered what actually happens when you type an address into your web browser and then hit enter. And it really is about as crazy as you can imagine. So in that moment, your computer starts talking to another computer called a server that's usually thousands of miles away. And in milliseconds, your computer asks that server for a website, and that server starts to talk back to your computer in a language called HTTP. And HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. And you can kind of think of it as the language that one computer uses to ask another computer for a document. And it's actually really pretty straightforward. If you were to intercept the conversation between your computer and a web server on the internet, it's mainly made up of something called GET requests. And those are really very simply the word GET and then the name of the document that you're requesting. So if you're trying to log into Tumblr and load our login page, all you're doing is sending a GET request to Tumblr's server that says get/login. And that tells Tumblr server that you want all of the HTML code for the Tumblr login page. So HTML stands for Hypertext Markup Language. And you can think of that as the language that you use to tell a web browser how to make a page look.
So if you think about something like Wikipedia, which is really just a big, simple document, and HTML is the language that you use to make that title big and bold, to make the font the right font, to link certain text to certain other pages, to make some text bold, to make some text italic, to put an image in the middle of the page, to align the image to the right, to align the image to the left. The text of a web page is included directly in the HTML, but other parts, images or videos, are separate files with their own URLs that need to be requested. The browser sends separate HTTP requests for each of these and displays them as they arrive. If a web page has a lot of different images, each of them causes a separate HTTP request, and the page loads slower. Now, sometimes when you browse the web, you're not just requesting pages with GET. Ok, então, acho que deu uma ideia para vocês dessa mecânica que está por trás. Agora, uma coisa importante, né, que talvez não esteja óbvia, é que, na verdade, a web acaba criando uma estrutura, né? Porque, lembra, eu falei que o Tim Berners-Lee é um pesquisador da área de hipertextos, né? O que é hipertexto? É um conjunto de documentos que se fazem referências. Ali vocês viram que na VTNet tem uma maneira de você fazer um link, né? Aquela coisa que você clica para ver o outro. Então, se eu pegar a página do Tim Berners-Lee, a página da www na Wikipedia, tem lá um link aqui, vocês não estão vendo, mas está ali, né? Que é Tim Berners-Lee. Quando você clica, aparece a página do Tim Berners-Lee, né? Que é aquele link ali, é aquele endereço URL que identifica essa página, que é um arquivo, um recurso nesse servidor do Wikipedia, né? E aí por aí vai. Se a gente olhar aqui, está cheio de links em cada página. Então, de uma maneira abstrata, a gente pode olhar, a gente pode pensar que o que tem por trás em termos de estrutura dessa informação é algo desse tipo. Eu tenho a página do Tim Berners-Lee, que referencia a www, que referencia a do CERN, a do Roberto Caio também, a do www, e a do CERN. O Tim pesquisa hipertexto, que foi inspirado no MEMEX, que foi a ideia do Vannevar Bush, foi o primeiro cara que sacou essa ideia de que a mente opera por associação. Ele era um assessor do Wilson, né, para assunto científico, do presidente Wilson, e lançou essa ideia de que a gente criaria uma máquina que exploraria a associação de pessoas. Aí veio um outro cara, um visionário, chamado Ted Nelson, que criou o termo hipertexto, né? Ele fez um projeto chamado e por aí vai. Então, isso daí é um pedacinho micro da Wikipedia, que seria da Wikipedia. Agora, imagina que a gente começa a pegar e olhar para todas as páginas da web, né? Isso aqui também não está nem perto, mas começa a ter uma escala desse tipo aqui. Então, há um tempo atrás, 10 anos atrás já, teve um estudo que estudou a estrutura da web e mostrou que você pode pegar aquele enorme gráfico e separar em regiões. Você tem nós que basicamente, você tem um conjunto de nós que falam entre si, tem um conjunto de nós que basicamente apontam para cá, outro conjunto que é apontado para cá, esses falam entre si, esses falam entre si, e tem algumas sequências de nós que ligam daqui para cá e outros que daqui você vai para um lugar que está fora desse espaço e tem uns espaços completamente isolados, né? Então, para dizer, a gente poderia imaginar que na medida em que todo mundo está criando página e ligando, essa coisa é caótica. Não é. Ela tem uma estrutura, né? E então, o que aconteceu? No começo, algumas pessoas publicavam e outras consumiam, a maioria consumia. Depois, com o advento de redes sociais, já vamos ver isso, aumentou o número de pessoas que publicam conteúdo, postam conteúdo na web. Uma explosão enorme.
E, para ela surgiu a ideia das máquinas de busca e do chamado algoritmo PageRank. Qual foi o pulo do gato do PageRank, que é o algoritmo que está por trás do Google? É entender o seguinte: essa estrutura que tem na web tem informação que pode me ajudar a determinar se um resultado de uma busca é mais ou menos relevante, olhando, por exemplo, para a estrutura de links daquela página. Então, se eu tenho uma página que recebe muitos links, de alguma maneira aquela página deve ser mais relevante, porque todo mundo aponta para ela. É uma maneira, ainda não é mais sofisticado que isso, mas na essência ele está olhando para essa informação que está contida na estrutura da web, né? Todo mundo aqui faz parte de uma rede social? Sim. Que redes sociais aí vocês lembram? Dá um exemplo. Instagram, o que mais? Facebook, LinkedIn, Pinterest, Snapchat. Aqui, ó. Quantas tem por aí? Quer dizer, ninguém conhece todas elas, nem eu conheço décimos que estão aí. Aí tem o Yelp, tem TripAdvisor, e aí agora começa. Né? Quando começa a puxar pelo número, você diz, mas o que elas têm em comum? Né? Na essência, por que a gente chama de uma rede social? Né? No fundo, o que a gente tem? De uma maneira mais abstrata, né? Tentando dizer assim, bom, cada uma tem a sua peculiaridade, mas na essência que elas têm. Eu tenho pessoas, né? As pessoas publicam, então aqui, ó, a seta azul quer dizer publicar, né? As pessoas publicam conteúdos, né? E elas podem curtir conteúdos que outros publicam. Elas podem ter, em geral, tem uma relação entre elas, seguir, ser amigo, né? O tipo da relação vai variar de acordo com a rede social em questão, né? E também você pode curtir coisas externas, né? Coisas que estão na web, mas não estão publicadas na própria plataforma, em muitos casos. Então, se vocês forem olhar, todas as redes têm um pouco essa estrutura. O que vai variar? Qual é o tipo de coisa que você publica? Então, no Instagram é foto, né? Em outros lugares é mais texto, outros são vídeo, YouTube, né? É vídeo. E também, qual é a natureza dessa ligação aqui, por exemplo? Né? Ela é unidirecional ou bidirecional? Quer dizer, eu posso seguir alguém não me segue, ou tem que ser valendo para os dois sentidos, né? E também, outra coisa, qual é a natureza dessa ligação aqui? O que eu posso fazer? Só curtir? Né? O Facebook, vocês lembram? Era só like. Aí o cara botava lá, né? Mamãe morreu. Like. Não dá, né? Quer dizer, é uma super simplificação. Aí melhoraram, botaram aquelas categorias, mas ainda assim, tenho certeza que todo mundo que usa, chega uma hora e fala, não sei, não é isso que eu quero dizer. Você está rindo ali, mas não é o riso, né? A nuance das relações que a gente tem com as coisas é muito maior do que aquelas que essas redes permitem expressar. Bom, agora, nota uma outra coisa aqui. Essa é uma estrutura de rede. De novo. Né? Ela é análoga àquela estrutura de documentos que tinha atrás, que a gente já viu na web. Análoga à estrutura de ligação da internet que está por trás. Na hora você está essas redes acontecendo. Né? Então, já comentei isso aqui, né? No começo tinha o Web.1, o Web.2, agora a gente está entrando na internet das coisas. Quem já ouviu falar da internet das coisas? Acho que talvez a maioria não ouviu falar, mas vai. O que está acontecendo? Cada vez mais estão entrando no mercado dispositivos que estão ligados na internet. Né? Então você tem a sua câmera que está filmando e ela está na internet.
E essa câmera está produzindo dado. Eu tenho um sensor que está na minha casa, por exemplo, sensor de temperatura. Eu tenho GPS no meu celular. E quando eu estou chegando em casa, eu posso ter um agente lá que liga o aquecimento, liga o ar-condicionado, né, quando eu estiver chegando em casa. Quem usou o Waze aqui? Praticamente todo mundo. Seu celular é um sensor. Ele está transmitindo a sua posição e a sua velocidade. E o Waze está processando aquilo para te dar uma informação. E essa informação onde está? Né? Quer dizer, nós estamos num mundo em que os dados explodiram absurdamente. Né? Já comentei a questão de como as máquinas de busca evoluíram, né? Antigamente, quando você queria saber sobre um documento, alguma coisa, você ia na biblioteca fazia uma pesquisa no catálogo. Depois, introduziram sistemas de bancos de dados que você podia consultar no catálogo da biblioteca para achar alguma coisa. Aí, quando surgiu a web, já surgiu um problemão, porque agora, como é que você faz essa pesquisa? Não dá mais. Né? E aí, a grande brincadeira foi o surgimento das máquinas de busca e do Google, né, como aquela que teve aquela sacada de explorar a estrutura da web para dar resultados melhores, né, que é o chamado PageRank, o algoritmo. Né? E na medida em que você tem essa explosão de informações, você precisa começar a tratar uma maneira de lidar com isso, tipicamente através de alguma estrutura de recomendação. Quer dizer, algum algoritmo, né? Todo mundo já ouviu falar do algoritmo, que nada mais é que uma receita de bolo, é um programa que executa um conjunto de regras de acordo com um critério para, por exemplo, recomendar uma pessoa para você seguir na rede social, um produto numa loja, uma notícia para você ler, né? Porque a gente passa a ter essa complexidade na rede e você tem que lidar com ela. Eu ouvi. São horríveis mesmo. Bom, a gente já vai entrar lá. Eu só estou montando um cenário para a gente discutir. Então, mas por trás disso existe uma coisa importante que muita gente não percebe, que é o que se chama de capital social. Né? O que significa isso? Por que tem tanta gente, por exemplo, no Instagram, querendo seguidor? Hein? Vai ser influenciador. Mas o que é isso? Ser influenciador o quê? Essa coisa vira dinheiro. Mas não só dinheiro, né? Às vezes eu quero reputação, quero prestígio, quero ter a capacidade de comunicar uma mensagem, né? Passar algum conteúdo, né? E na web, essa estrutura de rede é central. Isso significa basicamente o seguinte: se você está mais conectado, de alguma forma você consegue atingir um número maior de pessoas. Então, por exemplo, se você pega no Instagram, ou no Twitter, em vez de você dar um retweet ou repostar uma imagem, você copia, bota o nome da pessoa e posta, você está roubando aquela pessoa do capital social dela. Porque o certo seria você dar o retweet ou o repost. Porque mantém a referência do original, você tem a sua, e a outra coisa interessante é que não é um jogo de soma zero. O fato de você fazer isso não é a situação em que para você ganhar o outro tem que perder. Dá para os dois ganharem. Né? Mas muita gente não percebe isso. Né? Então surge essa ideia de que a estrutura da web tem o seu valor, né? E isso está por trás de vários desses fenômenos que a gente está falando. Agora voltamos para a IA. Né? É o que eu brinco de chamar de perfect storm, né? Tempestade perfeita, porque essas coisas agora estão se juntando. Porque a gente viu que a IA, sobretudo aquelas abordagens baseadas em dados, ela precisa e funciona bem quando você tem muitos dados. Olha a internet aí. Quanto dado não está dando bobeira? Quanta coisa não tem lá? Vamos usar. Né? Oba!
prato cheio. Então, né, começa. Rede social. Você acha que vocês conseguem ler tudo que o pessoal que vocês seguem no Facebook ou no Instagram posta? Não. Né? Então, de alguma maneira, a rede social, Facebook, Instagram, o que for, tem que escolher algum subconjunto, né, desses conteúdos para te mostrar. Né? Pode usar IA para fazer essa escolha. Né? Em geral, ele vai tentar adivinhar o que você vai gostar. Daqui a pouco a gente vê o que acontece. Recomendação acontece o tempo todo. Né? Então, recomendação de produto, anúncio. Certamente vocês já viveram isso. Né? Você vai pesquisar alguma coisa no Google e daqui a pouco tem anúncio daquilo, ou você faz uma compra na Amazon, né? E daqui a pouco tem, enfim. E sobretudo quando você pesquisa coisa para sua esposa e daqui a pouco estão vendendo, né, para você como se fosse o seu interesse. Para ele não interessa, pesquisou, ele está interessado. Vídeo, imagem, né? Vídeo no YouTube, quando você viu isso, você vai gostar desse aqui. Música, Spotify faz isso. Pessoas que você pode estar interessado em todas as redes, LinkedIn, no Facebook, né? Outra área que se usa muito é previsão de demanda. Então, assim, como é que a gente pode prever quantas pessoas vêm aqui? Né? Porque, no final das contas, eu quero poder ajustar a minha produção, né? Ou abrir o número de vagas, ou prever o consumo para poder otimizar a produção, quantas pessoas eu vou precisar, ou qual é a probabilidade de uma pessoa dar um like se eu publicar alguma coisa de um certo jeito. Né? Aí tem um monte de previsões. Né? Outra área, otimização de preço. Não sei quantos de vocês já fizeram a experiência de fazer pesquisa de preço, por exemplo, de passagem, né? E a droga do preço muda, né? Em geral para mais. Né? Você pega 2 vezes, daqui a pouco, pô, acabei de ver, mudou. Né? Não é à toa, porque eles estão querendo, claro, o que eles querem é mais dinheiro. Né? A otimização para eles é aumentar o lucro deles. Né? Mas tem também outras coisas, por exemplo, na área médica, dado imagens de tumores, conseguir prever se aquele tumor reconhecer se é maligno ou se ele vai virar maligno. Né? Uma área bem creepy que já estão experimentando. Quando tem um prisioneiro que pode ter liberdade, progressão de pena, qual é a chance desse cara reincidir no crime ou não? Nos Estados Unidos já tem lugares em que estão experimentando usar programas de IA para tentar fazer uma recomendação. Né? Outra área que vocês também já devem ter contato toda hora é spam, detecção de spam no e-mail. Né? Hoje em dia, o que acontece? Você tem a caixa de spam, de alguma maneira ele olha para o texto do e-mail e diz é spam e não é. Né? Só que, para funcionar bem, vocês têm que treinar. Né? Então, às vezes ele classifica errado. Você tem que ir lá, tirar da lixeira e botar no inbox. Né? É importante fazer isso. Não é só deixar ele ir, né? O exemplo que ele acertou, deixar lá. Você tem que também corrigir os erros. Mas existem outros erros, outros tipos de spam. Por exemplo, a gente não falou que o PageRank usa a estrutura da rede para aumentar a importância de uma página? Você faz uma busca, ela vai aparecer mais na frente ou mais atrás, de acordo com a relevância para aquela busca. O que o pessoal faz? Eles criam conjuntos de websites se referenciando, todo mundo fajuto, para o algoritmo olhar e falar, deve ser importante aquela página. Tem um monte de link apontando para ela. Isso já não acontece mais, porque é um jogo de gato e rato. Né? Começaram a fazer isso, aí o pessoal das máquinas de busca descobriu, já detecta, aí o pessoal inventa outra coisa, né? E aí já se usa IA para tentar identificar esses padrões. Né? Todo mundo já teve o prazer de lidar com esses chatbots, né? Você atende lá, respondedor automatizado, né? Todos eles são baseados em IA. Né? Outras coisas que se faz, por exemplo, análise de sentimentos. Você tem publicações que se usa muito no Twitter para saber se está sendo a favor ou contra alguma coisa. Outra
Vocês viram aquelas legendas que estavam no YouTube? Elas não estão gravadas lá. Elas são geradas em tempo real à medida que o vídeo está tocando e colocadas lá através de um programa de inteligência artificial. Ele é capaz de ouvir e gerar. Às vezes dá uns errinhos. Vocês podem não ter visto, mas tem. Né? Independente do idioma. Pode mudar a língua? Pode. A Google, é aquela história. A quantidade de dados que eles têm é tão absurda que hoje eles fazem conhecimento. Você pegar o Google Translate, tem aquelas tabelas de língua que ele conhece, é tudo feito nessa base de textos naqueles idiomas. Né? Detecção de fraude. Né? Vocês também já devem ter essa experiência que vai fazer uma compra no cartão, recusado. Pô, como é que pode? Aí você liga, não, detectamos uma irregularidade, usando IA. Não sempre, mas muitos, né? O outro que aconteceu recentemente, todo mundo não. Quem ouviu falar aqui do Cambridge Analytica, essa história com o Facebook, né? O que eles fizeram? Eles roubaram, não foi bem um roubo, mas enfim, eles obtiveram o perfil de 50 milhões de usuários. Perfil no Facebook significa o seguinte: quais os likes que você deu, com quem você se conecta. Né? O Facebook tem tudo isso. Vocês podem, se quiser, pedir tudo isso. Você pode ir lá no Facebook e pedir, me dá tudo que você sabe sobre mim. Muitos de vocês vão ficar assustadíssimos. Né? Google também. O que eles fizeram foi extrair essas informações, classificar a pessoa de acordo com esse modelo psicográfico chamado Ocean, que indica certas propensões das pessoas, e eles sintonizaram as mensagens que eles estavam mandando no Facebook para essas pessoas para levar elas a se comportar de uma certa maneira. Não foi necessariamente para votar no Trump. Tá? Então, um exemplo que deram era, em áreas em que o Trump era minoritário, eles, sobretudo, por exemplo, com uma população negra maior, eles mandavam mensagem para esse pessoal dizendo, olha, vai para a igreja, não vai votar. Como o voto lá é voluntário, eles indiretamente favoreciam o Trump dessa maneira. Então, a coisa era mais sutil do que isso. Eu, pessoalmente, não estou tão convencido que eles conseguiram fazer isso. É o que eles dizem. E tudo usando essa maçaroca de dados que eles conseguiram. Né? E síntese de imagens e som. Agora eu vou mostrar uns exemplos para você. Já tem, há 3 anos atrás, a Adobe, o pessoal conhece Adobe Photoshop, o Adobe PDF, né? Essa empresa, ela fez um demo de um produto que eles chamavam Photoshop para som. Você podia pegar uma voz, pegar um texto qualquer e fazer aquela voz falar aquele texto. A voz de qualquer um de nós. Eles mostraram aquilo como um exemplo que era possível. Nunca fizeram um produto. Existe essa empresa aqui, se vocês quiserem, vocês podem ir lá. Você dá um minuto de gravação da sua voz e ele gera o texto que você bater na tua voz. Tá? Aqui tem um exemplo que eles dão de propaganda, só para vocês verem. Né? A qualidade, nesse caso, não é tão boa quanto do pessoal da Adobe, mas já dá para... A Iris Letieri era de inteligência artificial. Não, eu conheci pessoalmente. Are you speaking about this new voices? Yes, it is developed by Stardust Wireport. This is you. They can make us say anything now, really anything. Good news is they will offer the technology to anyone. This is huge. How does the technology work? Hey guys, I think that they use deep learning and artificial neural networks. Hillary is right. I can tell you that their team is great. I wish them good luck. I'm sure they will do a good job. Então essa é uma brincadeira que eles fizeram. Né? Isso é um exemplo de uma síntese de som. Né? Agora olha só. Quer dizer, ele usa o som na voz do outro. Ele pega uma voz como amostra
analisa essa voz e usa ela para gerar qualquer coisa que você quiser. Então, gravação não tem mais valor. Nós vamos chegar lá. Né? Essas imagens aqui são todas artificiais. Não é fotografia de ninguém. Tá? Essas aqui são imagens que pegaram. Esse é um exemplo de geração de imagem com aquela modalidade de rede adversarial. Eles pegam uma imagem real, começam a mudar ela um pouquinho e elas avaliam a qualidade da imagem gerada, aí modifica a forma de gerar, vai modificando até atingir a qualidade. A gente consegue, isso aí foi publicado por uma empresa que fabrica hardware, que é otimizado para isso. Tem exemplos dos vídeos que você vê como a imagem vai melhorando. Eles botam 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois de um tempo. Resumindo a história, você olha uma imagem hoje, você não pode saber se ela é real, né? O que é real hoje. Nós vamos voltar a isso. Né? A representação da realidade. Tudo é uma representação da realidade. Né? A questão é se você acredita nela ou não. When you give a speech, make sure you use a lot of talk. Very near camera. Up and down, down, up, down, up. An application that creates a short summary video from a longer speech by manually selecting Aqui desired é uma text. demonstração, não vou continuar por causa do tempo, mas ele faz o Obama falar essas coisas todas aí, você não é capaz de dizer que não é ele. Bom, então agora a gente já começa a ter uma certa dúvida, né? Tá, onde que essa jossa está indo? Pois é, tem limite. Né? Pois é, e gente, como é que vai? Então, alguns problemas que já tem. Né? Bias. Vamos treinar. Ótimo, a gente dá exemplo e aí a máquina vai aprender. A Microsoft fez um experimento de treinar um robô para reproduzir a conversa que ele observava em rede social. Tiveram que tirar do ar, porque ele xingava todo mundo. Ele era super racista, né? Igual a gente. Aprendeu, né? Só que a gente esquece que nós somos assim, né? Então, outro que é também grave, tem uma pesquisadora que mostrou, quando ela acessava o Facebook, os anúncios, que o Facebook não, o Google, os anúncios que mostravam para ela, anúncio de armas, de advogados, o nome dela era um nome tipicamente associado com negros. Né? Ela mostrou a mesma busca com outra pessoa, não era a mesma coisa. E ela mostrou como que existia um bias, né? Um viés. Por quê? Outro, teve uma versão do programa, acho que foi da Google, que procurava reconhecer imagens, né? Rosto de pessoas. Quando começaram a mostrar rosto de pessoas de cor, ele identificava como um macaco. Por quê? Porque as imagens que usaram para treinar não tinham pessoas de cor. Então esse é um exemplo que bias in, bias out. Né? O dado que você der para treinar vai ter lá o seu viés e ele vai estar refletido na saída. Então a gente tem que ter consciência disso. A segunda coisa é que mesmo quando o dado em si pode não tem um viés ou o viés está corrigido e tal, o próprio processo de aprendizado pode favorecer alguma coisa. Antes introduzir o bias do processo também. É outro tipo de bias, tem vários tipos. Outra coisa que pode acontecer, nada disso é teórico não, hein? Aqui, ó. O pessoal falou assim, vamos enganar esses reconhecedores de imagem. Eles pegam isso aqui, são as imagens
originais e o que o computador reconheceu dessas imagens, ok? Aí eles pegaram e introduziram uma perturbaçãozinha na imagem. Essa aqui, eles deram esses ruídos aqui, passou a reconhecer como 5. Essa daqui, como 8. Essa daqui, ó, um sinal de seda, né? Esse aqui, ó, caminhão na pista. Esse aqui, ó, trabalhador na pista. A gente olha aqui e não vê a diferença, mas para a máquina faz diferença, né? Num outro experimento, eles pegaram placas de stop e grudaram umas fita adesivo como se fosse um grafite. E aí fizeram que o stop fosse reconhecido como velocidade mínima 45. Né? Como que eles fizeram isso? Agora é uma coisa interessante. Com aquela abordagem de adversarial. Botaram um reconhecedor, botaram outro que gerava as imagens ligeiramente modificadas, até que o reconhecedor errasse. Né? E a modificação era sempre pequenininha para que, para o ser humano, não faz diferença. Quer ver outra? Se você botar esse óculos aqui, o programa vai te reconhecer como sendo a Mila Jovovich. Né? E aqui também. Então, eu não preciso elaborar muito, que já tem hackers bolando formas de burlar e já tem gente bolando IA para testar o hacker, para caçar o hacker. Né? Outro fenômeno que acontece, lembra que a gente falou do Facebook, né, ou das redes sociais, que eles selecionam aquelas coisas que a gente gosta, porque faz todo sentido. Né? Já que eu não tenho tempo para ver tudo, deixa eu ver aquelas que eu tenho mais chance de gostar. Só que, fazendo isso, o que acontece é que eu só vejo das mesmas coisas. Eu nunca vou ver uma coisa nova, porque ele não tem como saber de uma coisa que eu não sabia, né? Assim, uma coisa que eu não vi, mas que se eu visse eu gostaria. Ele não tem como aprender isso. E aí o que acontece? Esse fenômeno que a gente vê que acontece na rede social, que as pessoas acabam se isolando nas famosas bolhas. Todo mundo que faz parte daquele círculo pensa da mesma maneira, fala as mesmas coisas, tem os mesmos gostos. Né? E afinal de contas, porra, que saco, eu vou ficar ouvindo aqueles caras falando aquelas besteiras? Eu não. Deleto o cara, não quero ouvir falar. Né? Só que a consequência, ninguém pensa disso a priori, mas a consequência é essa polarização. Né? E aí a gente começa a entrar nessa questão do como é que a gente consome e propaga informação. Né? Que aí um dos fenômenos é o que eu chamei o Lachonará, né? As más línguas, ou o Papa chamou de fofoca. Né? Que falou assim, né? O que acontece? O que é uma fofoca? Fake news. É fake? É um comentário, mas nem todo comentário é fofoca. O que tem de diferente na fofoca? Né? Na verdade, você faz uma comunicação que tem uma certa possibilidade de ser interpretado de uma maneira que seja prejudicial para alguém. Quando a gente fala maldade é porque tem um critério, né, uma ética que está por trás que você está violando. Né? E quando a gente fala, então, nessa questão de consumir informação e propagar, né, o que tem por trás é uma hierarquia de valores. Né? Quer dizer, os valores que a gente, morais e éticos, que estão por trás de cada indivíduo. Que são as coisas que, no final das contas, nos constituem, nos definem como indivíduos. Né? Então, por isso é que a gente pode até explicar
por que que uma negra, uma latina, votaria no Trump? Tem um pesquisador, o George Lakoff, que postula que, no final das contas, o que acontece? Essas pessoas, aí a teoria dele eu acho que explica um pouco, é a seguinte, a posição conservadora e liberal, ela retrata uma visão de família. São duas visões de famílias competidoras. Uma, que eu traduzi como pai patrão, quer dizer, o grande líder que vai te proteger, exige fidelidade absoluta, né? Ele está sempre certo, disciplina, né? Se você não se disciplinar, você é ruim, você é incapaz. E a outra é a família nurturing, que é a família que dá apoio. Quer dizer assim, o que eu preciso é proteger você das desigualdades, te dar as oportunidades para você crescer e ter o seu próprio mérito, né? Então, o que acontece nessa visão é que as pessoas, muitas vezes mulheres, mas com essa formação de pai e patrão, mesmo que, em umas circunstâncias, o Trump pode ser contra alguma das coisas que acreditam, na sua essência, ele representa os mesmos valores que elas querem. Os que elas, nesse exemplo, elas adotam. E não acompanhar significa rejeitar toda essa hierarquia de valores, quer dizer, brigar com toda a família, com todos os círculos de amizade, com todo a teia que constitui a pessoa, né? Então, é muito complicado isso, né? Então, só para finalizar aqui, né, aqui eu tenho uma representação do que é o que seria o processo que está por trás desse consumo de informação. Nota, o que a gente está fazendo aqui, eu estou fazendo com vocês, é mostrando como a gente caminhou desde os dados, etc. E agora a gente está subindo nessa cadeia de usos de abstração para o que a gente faz, né? No final das contas, o que a gente faz? É isso aqui, né? A gente tem... Suponha que eu queira fazer alguma ação. Eu recebo um bando de informações. Essas informações, muitas vezes, têm o que a gente chama de metadado. Então, Marielle foi mulher do Marcinho VP. Né? Quem disse? A desembargadora tal. Isso é um tipo do metadado. Quando que ela disse, onde ela disse, não é a informação. É a informação sobre a informação, que é o metadado. Mas é dado também, né? Em que contexto isso foi dado? Manifestações, ou investigação e tal. Eu quero tomar uma ação. A ação pode ser, eu vou postar alguma coisa, eu vou na manifestação, enfim, eu quero mudar alguma coisa na minha forma de agir. E eu tenho que tomar uma decisão se eu vou ou não vou fazer isso. Então, para isso, eu vou pegar essas informações e o meu critério para, através de um processo, cada um vai ter o seu, definir aquilo que eu acredito. E baseado nisso eu vou tomar minha decisão. E é claro, quando eu agir, eu vou produzir mais dados e informações que vão realimentar esse ciclo. Qual é a questão que acontece? É o seguinte: o que a gente pode ter aqui para ajudar isso nesse processo? Fake news está por trás disso. Porque, né, uma das coisas que determina se você confia ou não numa informação é o que a gente chama de proveniência. Da onde que veio? Por que você confia em alguma coisa? Confiar nesse sentido que eu falei. Você acredita naquilo o suficiente para agir. Simplesmente aceitar e não fazer nada não interessa. Né? A diferença acontece quando você age. Né? E agir pode ser simplesmente falar, repassar, fofoca ou não. Né? Ou você sabe o que a gente chama de uma fonte primária, alguma coisa que em geral você experimentou, você observou, né? Observação direta, aí entra aquela história. Eu vi o vídeo, eu vi a foto, eu ouvi o cara falando, já não dá mais para confiar. Né? E aí, como é que a gente faz? Né? Normalmente o que acontece é o seguinte: como a maioria das coisas a gente não estava lá, não foi testemunha, etc., você se baseia
numa fonte secundária, né? E aí, repete o processo. Ou você acredita naquela fonte, se aquela fonte falou é verdade. Nós fazemos isso, né? Se você, se eu te pergunto qual é a sua idade, etc, etc, na verdade não vai importar qual é a idade física que você tem. O que interessa é o que está na sua carteira de identidade. Porque tem uma autoridade que a gente convencionou socialmente, que é a dona da verdade, que é o cartório, né? E não interessa se é... Por isso que tem esse monte de gato no time de futebol, né? A idade cronológica dele não tem nada a ver com a idade para efeitos sociais, né? Então, mesma coisa, fulano é ministro. Pô, tem lá, na Diário Oficial da União, que publicou a portaria, né? Que a gente, o sistema legal garante que isso tem validade. E nós aceitamos isso como sociedade, né? Ou, na maioria das vezes, você não confia na fonte. Você diz, bom, baseado em que você está me dizendo isso? Me dá mais alguma coisa. Quer dizer, na verdade, você diz assim, deixa eu verificar a fonte da fonte, né? E aí ver se eu me convenço ou não. E isso é uma cadeia, né? Até que chega no momento em que eu digo, ok, para mim é o suficiente. Me convenci ou não me convenci, né? A outra coisa que a gente faz, tipicamente, é pegar múltiplas evidências, né? Essa coisa foi dita por alguém, mas também foi dita por outro. Se essas fontes forem independentes, coisa que nem sempre, né, sobretudo na web, né, você vê aquela mesma coisa sendo dita. Ah, fulano falou, fulano falou. Mas quando você vai ver, todo mundo está repetindo a mesma origem. Isso é muito comum. Por quê? Porque a gente não tem os sinais que ajudam a gente a identificar que elas têm essa origem comum, pelo menos não evidente. Então, mas se forem fontes independentes, isso pode me levar a aumentar o meu grau de confiança nessa informação. Eu tenho mais coisas para falar, mas eu acho que aqui a gente... Eu só queria, então, isso aqui, eu tinha um exemplo aqui que mostrava como a gente pode entender uma matéria de jornal e como a noção de informação adicional. Mas a gente passa por isso. Então, deixa eu passar aqui algumas questões, né? E eu vou agora pegar carona no próprio criador da web. Não se preocupem se vocês não entender o que ele fala, porque ele fala difícil. Mas tem legenda para nós. Years ago, it was only openness to people innovating on it. Now, when we look back over 25 years, almost half the people in the world are using the web. But I think some of us initially had big hopes that the internet is going to lead to a society in which inequality fades away because everybody has got the same possibilities, everybody has got the same advantages, just starting off connecting themselves to the net. Guess what? That hasn't happened. In fact, here we are 25 years after the first web page, and a lot of non-profits, a lot of governments are realizing that we have a crisis of inequality. And so every time people put more powerful things on the web, we actually increase the gap between the haves and the have-nots. Things need to be said explicitly for the internet, because the internet gives you a certain power that you wouldn't have had before. As people have started to think about access to the internet more as a right, then that begs the question, okay, should we have a Bill of Rights for the internet? Snowden changed that dramatically by putting those revelations onto the table. That it really started the conversation, and I think we're indebted to Edward Snowden for actually introducing that material in a way that I think nothing else could have done that. There have always been forces to try to control the internet. When you're the government of a country, it's very tempting to want to govern the internet within your country. The trouble is, it doesn't work, because the internet is not a thing of countries. You could put in barriers, you can put in firewalls, but as you do that, suddenly your country, your people, your entrepreneurs, your teachers have all lost their voice. We have to be reactive when
we realized that, well, actually this country or this company has stepped over the mark, and we have to immediately take to the streets with placards and shouting. But in 10 years' time, we'll see certain natural progressions. We'll see the internet speeds be very high, so it'll get to the point where the internet will be able to carry everything that your eyes can perceive. Just as when you listen to stereo, the internet can feed you anything your ears can hear. It gets enough fidelity. Whether the internet is an open space or a closed space, I'm not going to predict. It's up to us. It all decides on what we do now, on the decisions we make now. Então, eu queria acrescentar isso que ele falou, só uma outra perspectiva, que ele aqui está falando de governos. Mas hoje a gente vê isso também acontecendo com as redes sociais. O Facebook, Google, tem poder tão grande, às vezes até maior que muitos governos. Né? Isso que ele falou também se aplica a esses agentes, vamos dizer assim, na web e na internet. Né? Então tem alguns caminhos que eu acho que a gente pode olhar. Primeiro, que eu chamo de digital literacy, que é de letramento digital, é a gente entender que esse universo, esse mundo, ele não é igual ao mundo presencial que a gente está acostumado, embora algumas coisas pareçam. Então, por exemplo, quando você bota um tweet lá, dirigido para alguma pessoa, muitas vezes você acha que está falando para aquela pessoa, mas na verdade você está falando com o mundo todo. Muitas vezes a gente não percebe as consequências das coisas que a gente coloca e os efeitos, muito por ignorância. Né? Então, entender essa base que eu estava mostrando para vocês e saber operar nesse universo é um primeiro passo para melhorar a forma, ou digamos assim, tornar essa forma de uma maneira mais aderentes aos critérios morais, sociais, éticos e morais que a gente adota. Né? E mais do que isso, né, esses valores éticos e morais têm que ser trazidos à tona. Eles não podem ficar implícitos. Sobretudo, quando a gente viu ali, tem várias coisas que acontecem por baixo dos panos. Já estão lá, mas não estão explícitos. E eles têm que ser explícitos e transparentes, para que a gente possa decidir de maneira consciente, de uma forma, digamos assim, como a sociedade costuma funcionar. E não por controles de alguns poucos, que muitas vezes procuram alcançar isso. Né? E para finalizar, quem sabe o que é isso aqui? Você não vale. Nerd não vale. Isso aqui é o planeta dos ciborgues no Star Trek. Né? Agora eu vou fechar com o título da coisa. O que eram os ciborgues? Essa aqui era a rainha dos ciborgues. Ciborgues era uma espécie que misturava máquinas e homens. E o objetivo deles ele é um organismo galáctico, né? Conquistar todos os seres vivos da galáxia, integrando eles nesse mundo ciborgue que era controlado pela rainha, né? E até o nosso herói, o Capitão Picard, ele começou a ser absorvido, mas aí conseguiu se libertar, ele mata a rainha e salva a humanidade. Né? Quem tem celular aqui? Daqui a pouco o celular já vai, né, a gente já vai ter uma deformação no corpo para a gente não ter que ficar segurando, né? Já tem auxílio, etc. Desliga o celular. Desligou. Né? Desligou, mas é a hora mesmo. Então, parece uma brincadeira, mas é uma especulação. Será que a gente não está caminhando para essa sociedade no qual essa integração começa a acontecer de uma maneira maior? E aí, como é que vão ficar todas aquelas coisas que eu assinalei para vocês, né? Que são potenciais participantes desse processo, né?
Que sociedade a gente quer? Como que a gente vai trabalhar? Eu não tenho a resposta, eu sou um agente. Deu a resposta no primeiro slide. O quê? Vai misturar tudo. Não, vai misturar, mas será que eu vou ter que ter um cara me salvando lá? E eu vou ter que matar ele? Uma pergunta, no Blade Runner, o Deckard, né, que é o caçador, ele é um androide ou não? Ele não sabe. Nem ele sabe. Hein? Ele não sabe. Então, ele sabe que a Rachel não, é, mas ele não sabe se ele é. a gente não sabe se ele sabe ou não. Eu não sei qual versão que você viu. Numa das versões, ele tem um sonho com unicórnio. Você viu essa versão? Ele tem um sonho com unicórnio. Parece uma cena lá. Quando ele é salvo pelo Roy, naquela cena que eu mostrei, em seguida, vem aquele detetive, o James Olmos, e fala: "You did a man's job." O que quer dizer isso? Você falar isso para um homem, dizer isso? Não faz muito sentido. Mas se ele fosse androide, ele ia dizer: "Você é tão bom quanto um homem." Pena que ela não vai sobreviver. Ele fala isso. Aí ele vai para o apartamento dele e a Rachel está lá, e eles vão fugir. Quando ele está saindo, tem aquele origami que esse detetive faz, que era do quê? Do unicórnio. Como que ele sabia que esse unicórnio era significativo para ele? Uma interpretação que o que ele tinha era uma memória que foi implantada, ao qual ele tinha acesso. Só para... Dá para todo mundo rever o Blade Runner. São 7 versões diferentes. A que eu gosto mais é Final Cut. Enfim, o objetivo aqui, obviamente, nessa brincadeira toda, era começar o ciclo, na verdade. Não sei se você vai querer falar. Vamos só falar porque, mais do que dar respostas, eu tentei colocar uma série de perguntas para a gente continuar a pensar, né, e agir. Sim? Tá. Muito obrigada, professor Daniel. Perguntas, não sei se tem tempo, tem disposição. Agora a gente vai anunciar o restante do ciclo. Hoje a gente está abrindo o Futuro Agora com o professor Daniel Schwab, em Inteligência Artificial. E no dia 17 a gente vai ter o Guilherme Horn falando sobre o mundo digital, das moeda digital, né, na verdade. Mas não é só criptomoedas, ele foi bem claro. Ele vai falar sobre como isso interferiu no mercado financeiro. Então ele vai trazer essa questão do mercado financeiro com essas inovações também do mundo digital. E depois a gente vai ter, no dia 2, o professor Alexandre Kalash, e ele é médico e ele trata da longevidade. Então ele vai falar sobre a revolução da longevidade, tudo que está acontecendo nessa área, e muita coisa eu acho que a gente nem sonha em conhecer. 2 de maio. E depois, no dia 8 de maio, a gente vai receber uma pessoa de Israel, um professor de Israel, não lembro o sobrenome dele, Yossi Bernstein. E o professor Yossi vai falar sobre inovações em startups. Ele é presidente da Associação de Startups em Israel. Presidente da Associação de Startups em Israel vai falar sobre innovations in startups. Então, esse ciclo é um ciclo que vai continuar, um ciclo que é o Futuro Agora. A gente vai continuar, vai falar sobre o futuro do trabalho, o futuro do homem. Então, a gente tem essas 4 próximas marcadas, mas fiquem atentos que vai ter continuidade. Obrigada, eu vejo vocês em breve. É verdade. O Alexandre Shapiro também está para marcar uma data para falar o futuro do livro, da cultura, enfim, todos esses aspectos. Obrigada. O que vem por aí?
ça va? Ça va bien, ça va bien. Ah oui, en fait, c'est pas